O hebraico antigo é uma língua fascinante e bastante reveladora. Nele se encontra um verdadeiro oásis riquíssimo de informações e conceitos semitas de mais de 4.000 anos. Junte-se a nós nesta jornada às origens do povo de Israel e da sua cultura. Neste episódio aprenderemos sobre a palavra aliança. A palavra aliança, Brit ou Berit, dependendo da pronúncia que se adota no hebraico, se escreve Beit, Reish, Yud, Tav. Ela deriva da palavra gordura, Beri, que se escreve Beit, Reish, Yud, ou em alguns casos, provavelmente por influência do aramaico, que costuma encerrar as suas palavras no Aleph, Beit, Reish, Yud, Aleph. E essa palavra, Beri, gordura, por sua vez, ela deriva da raiz semita bará, que significa alimentar ou engordar. E além dessas palavras, nós temos também duas palavras bastante interessantes que derivam dessa mesma raiz. Nós temos a palavra sabão, borit, que se escreve exatamente da mesma forma que a aliança, brit ou berit, uma vez que no hebraico antigo, como já dissemos anteriormente, não havia uma simbolização das vogais. E a palavra limpeza, bor, também deriva da mesma ideia. Vamos começar, portanto, dando uma olhada nessa primeira raiz, a palavra bará. Nós podemos ver um verbo que deriva dessa raiz em Shmuel Beit, 2 Samuel 13:6. Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma ve'ebre de sua mão. Você pode ver claramente aí o Beit Reish e o rei da raiz bará. E a palavra gordura nós podemos ver em Ezequiel 34:20. Eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda, aqui gorda beriá, e a ovelha magra. Vamos dar uma olhada, portanto, na raiz bará. Essa raiz, como dito anteriormente, se escreve Beit Reish, rei. Aqui nós temos também a sua forma no paleo-hebraico e no proto-sinaítico. Vamos dar uma olhada, portanto, no proto-sinaítico. Nós temos o Beit, que significa tenda ou casa. Já vimos também anteriormente que pode significar o estar dentro de um lugar. O Reish, que significa cabeça, primeiro ou início. E o rei, esse bonequinho com as mãos para cima, que significa contemplar ou revelar ou respirar. Antes de vermos o que isso significa, vamos dar uma olhada também em Beri. Em Beri, nós temos uma mudança. O rei anteriormente usado para bará, ele desaparece e no seu lugar nós vemos o Yud. O Yud, que é um braço e uma mão fechada, que indica obra, também pode ser usado para lançar ou para adorar. Portanto, vamos dar uma olhada no significado tanto da raiz bará quanto da palavra Beri. Bará é o princípio do que se revela de dentro. E isso é interessante porque é uma referência ao ato de engordar. Quando você come, a sua barriga se estufa, você engorda. Lembrando que naqueles tempos o engordar não tinha essa conotação tão negativa quanto se tem hoje na geração saúde. Iberi que traz o Yud, é a obra, é o trabalho de se engordar. Portanto, é aquilo que resulta de bará. Ou seja, é a gordura que se forma quando alguém se alimenta. Isso aqui principalmente usado para animais. Quando um animalzinho está magrinho e ele se alimenta, ele vai engordando. E os antigos viam isso através do quê? Quando cortavam o animal para, por exemplo, sacrificá-lo, através da gordura que o preenchia. Vamos dar uma olhada agora, portanto, na palavra aliança. Nós temos o Beit, o Reish e o Yud, dos quais já falamos, e aparece uma outra letra no final, que é a letra Tav, que significa uma marca, um sinal ou um monumento. Ele é mais ou menos equivalente a um sinal de mais na matemática, ou em algumas variações ele pode se aproximar do X. E o que isso significa? Literalmente, Brit, aliança ou Berit, é o sinal ou marca da gordura. Mas o que é que isso significa? Para podermos entender, nós temos primeiramente que dar uma olhada numa expressão, que é a expressão utilizada quando duas pessoas nas escrituras vão entrar em aliança. Normalmente o termo que aparece é karat brit. Karat brit significa literalmente cortar
uma aliança. Nós podemos ver um exemplo disso em Bereshit, em Gênesis 15:18. Naquele mesmo dia fez, aqui karat, cortar, o Eterno uma aliança, Brit, com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E para podermos compreender melhor o que isso significa, vamos dar uma olhada no restante desse capítulo, numa parte bem especial ali entre os versos 9 e 10. E disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os no meio e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Portanto, quando as pessoas faziam uma aliança nos tempos antigos, elas partiam o animal, elas expunham a gordura. A gordura ficava com aquela marca da divisão do animal em partes e isso simbolizava uma aliança. E o primeiro aspecto que a gente pode ver é o seguinte: a aliança ela era feita com um animal que tivesse beri, que tivesse gordura, portanto era um animal gordo. Ou seja, para fazer uma aliança, você não utilizava aquele animalzinho frágilzinho, magrinho, que estava lá no cantinho do seu rebanho. Você utilizava o quê? Um animal gordo, um animal forte, um animal que tivesse beri. Mas existe um segundo aspecto com relação a esse ato que nós podemos ver melhor em Irmiarro, Jeremias 34, 18 e 20. E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em 2 partes e passaram pelo meio das suas porções. Entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de alimento para as aves dos céus e para os animais da terra. Então a aliança, ela era um penhor da palavra também. Ela era um compromisso que se fazia entre as 2 partes. E o que acontecia? A forma comum de fazer essa aliança nos tempos antigos era cortar, como vimos, o animal, pegava-se os melhores animais, cortava-se e se colocavam os animais, preferencialmente numa encosta, onde o sangue pudesse escorrer das partes dos animais. Posteriormente, esses animais seriam comidos ou seriam queimados, mas naquele primeiro momento o sangue descia, o sangue escorria, e as pessoas que fossem fazer aliança passavam pelo meio daquele sangue, indicando que elas assumiam um compromisso de vida perante os termos daquela aliança. O sangue simbolizava muito a vida nos tempos antigos. Portanto, quando a pessoa passava ali pelo sangue dos animais, das partes dos animais colocadas, era algo semelhante ao que seria nos dias atuais nós dizermos: eu juro pela minha vida que eu irei cumprir essa aliança. E vamos dar uma olhada também em outras 2 palavras que derivam dessa mesma raiz bará. O sabão, por isso ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, borit, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Adonai Eterno. E limpeza, recompensou-me o Eterno conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza, kibor, das minhas mãos. Isso não é difícil de entender para aqueles que sabem como é feito o sabão. O sabão ele é feito de gordura. Hoje em dia é feito de gordura vegetal ou de gordura animal. Naqueles tempos era mais comum se fazer com a gordura animal, que era mais fácil de obter. Portanto, a ideia da gordura ela está associada com 2 coisas. Ela está associada com o melhor, mas ela também está associada com um gesto de pureza, uma vez que a gordura era usada para a higiene pessoal. Ficar limpo, bor, deriva dessa mesma raiz bará, que é engordar ou se alimentar. Portanto, quais são os aspectos importantes em uma aliança? Quando vemos que alguém fez aliança nas Escrituras, principalmente, é claro, uma aliança com o próprio Eterno, o que se espera disso? O que simboliza tudo isso? Primeiramente, é um acordo entre as partes. Nós temos que saber isso. A aliança ela é como se fosse um contrato. Segundo, oferece-se do melhor que se tem em sacrifício, e isso também simboliza o fato de que nós devemos fazer o nosso melhor. Portanto, se você se considera em aliança com o Eterno não está aqui unicamente para abençoar você,
para conceder a você algo que você deseja, mas você também deve oferecer do seu melhor para o Eterno. E a expectativa que existe de limpeza das partes, nós podemos interpretar isso com relação às nossas ações e às nossas palavras que dizem respeito àquela aliança. Então, quando é firmado um compromisso, há uma expectativa de que as mãos estejam puras e limpas diante daquele compromisso que foi assumido. E o descumprimento implica em morte, uma vez que há uma espécie de compromisso firmado através da sua própria vida, que é evocada naquele momento da aliança. Porém, a aliança com Abraão, traz uma diferença surpreendente e por isso ela mereceu destaque no livro de Bereshit, de Gênesis. Vamos dar uma olhada no capítulo 15, nos versos 12 e 17. Posteriormente, você pode dar uma olhada no capítulo todo, que é interessante para resgatar o contexto. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Portanto, Abrão adormeceu, ele havia posto os sacrifícios, como nós vimos, ele havia colocado aquelas metades dos animais e aí ele acaba adormecendo. Ele tem um sonho, que depois você pode verificar no próprio capítulo 15, e aí acontece algo de surpreendente. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Portanto, o que o Eterno diz é o seguinte: Abrão, se você descumprir a minha aliança, não é você que vai morrer, não é você que vai passar por aquelas metades daqueles animais. O próprio Eterno providencia, o próprio Eterno faz com que o forno de fumaça e a tocha de fogo passe por aquelas metades. E isso simboliza o quê? O ato do próprio Eterno ter providenciado que Yeshua HaMashiach, que Yeshua, o nosso Messias, morresse por nós e cumprisse em nosso favor os termos da aliança. Para maiores informações sobre o hebraico antigo, sobre as escrituras ou sobre as palavras de Yeshua, o nosso Messias, acesse um de nossos recursos aqui indicados.